Inferno, um lugar de imenso sofrimento, tristeza, revolta e vergonha. Um local onde todas as esperanças foram perdidas, onde o planto e ranger de dentes impera. O inferno é um lugar terrível, onde existe todo o tipo de injustiça e sofrimento. O inferno é um local que destina-se àqueles que foram condenados, onde pessoas más vivem em constante sofrimento e não há repouso. No entanto, será mesmo que o inferno de fato existe, ou não passa de uma grande obra de ficção, criada pela mente humana, a fim de assustar pessoas? Este é mais um mistério que o canal do Braga irá te apresentar. Assista este vídeo até o final e tire suas próprias conclusões sobre mais este intrigante assunto. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações, ativando a opção todas, para não perder nenhum vídeo interessante como este. A Bíblia Sagrada é um manual de instruções dado à humanidade pelo próprio Deus. Seu objetivo é direcionar a humanidade ao caminho correto. Porém, nem sempre o homem quer trilhar os caminhos de Deus. A pessoa que mais falou sobre o inferno em toda a Bíblia Sagrada foi Jesus Cristo. A definição deste lugar terrível é dita por Jesus sendo um local onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme nunca morre, um local de trevas, choro e ranger de dentes. Jesus Cristo, em mais da metade de suas parábolas, se referia ao inferno. Seu ensino falava do julgamento e das consequências das ações dos homens, que os levavam a este destino cruel. Ele dizia que a humanidade tinha somente duas escolhas: escolher fazer o que é correto diante de Deus, aceitando seus ensinamentos, ou viver uma vida sem regras e sem escrúpulos. Uma falsa liberdade que faria com que sua alma se corrompesse e se perdesse ao longo do tempo, tendo como o terrível destino o inferno. Ao que muitas pessoas pensam, Deus não envia ninguém para o inferno. São as pessoas que escolhem ir para lá. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na destruição do homem. Porém, o livre-arbítrio foi dado à humanidade para poder escolher quais caminhos a trilhar. Porém, a consequência dos atos cometidos e as escolhas feitas é de total responsabilidade do homem. Uma descrição do inferno é citado nas Escrituras Sagradas. No livro de Lucas, capítulo 16, verso 20 a 31. Onde Jesus Cristo relata uma parábola a seus discípulos sobre este lugar de grande tormento e tristeza. A história conta que havia um certo mendigo chamado Lázaro. Este jazia cheio de chagas à porta de um homem rico. Lázaro desejava se alimentar com as migalhas que caíam daquele homem rico, e os próprios cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo Lázaro morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, e Lázaro no seu seio, e clamando disse:
Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. O inferno, de fato, não teria sido criado para o homem, mas sim para os anjos caídos, aqueles que se rebelaram contra Deus e as leis divinas. No entanto, quando o homem transgride as leis do Criador através do pecado, não se arrependendo de seus atos, não existe outro lugar para ele, a não ser entrar na mesma condição de condenação daqueles que se rebelaram contra o Eterno. É certo que as Escrituras citam que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que este se converta de seus maus caminhos, até porque não teria sentido colocar o ímpio juntamente com os justos. O inferno, no entanto, pode não ser o que citam por aí. Este, além de ser mencionado como sendo um lugar, também pode ser caracterizado como um estado de espírito, uma perturbação espiritual, um tormento que se caracteriza como sendo o inferno. Existem diversos tipos e níveis do inferno. A doutrina espírita cita um tipo de inferno que é denominado umbral. Nas regiões umbralinas existem vários setores, onde é citado haver diferentes tipos de espíritos que estão em tormento, devido aos erros praticados quando estavam encarnados. Estas regiões abissais estão repletas de espíritos, ou como podemos chamar de almas perdidas, que negligenciaram os preceitos da ordem divina, sejam de ordem individual, tal qual o egoísmo, bem como ações praticadas contra o seu semelhante. Espíritos de baixa moralidade, entregue aos vícios, vagueiam por este lugar tenebroso, onde gemidos de dor, choro e desespero ecoam por todo o lugar. E assim compreendemos que o inferno pode ser relativo, dependendo do nível de transgressão efetuado. No umbral existem hierarquias, onde a busca pelo poder e domínio é constante. E há quem diga que o próprio planeta Terra de fato seja um dos níveis infernais. Talvez não tão horripilante como as regiões escuras e abissais existentes nos umbrais. Na busca pela pesquisa deste tema, encontrei algo que me chamou muito a atenção, onde é mencionado sendo um guia de sobrevivência no inferno. Não se sabe ao certo a fonte deste misterioso registro, mas é citado que quando uma pessoa, ou seja, uma alma, vai para o inferno, esta chegará nesta região densa, com o mesmo corpo em que estava quando morreu, fraco ou forte, apto ou inapto. Este vagará por longas distâncias em terreno imaculado pela heresia,
onde será totalmente diferente da versão que lhe falava enquanto estava vivo. Enfrentará tormentas e tempestades de fogo por todo o caminho. A dor será sempre constante. Mas, ao longo de centenas de anos, no inferno será tolerada. A escuridão da noite no inferno é quase absoluta, e o clima é muito desagradável, variando entre os extremos, onde pessoas de mente fraca sucumbem à loucura na primeira noite do inferno. É citado que ao longo da estadia no inferno surgiram vários grupos de saqueadores, escravistas e arautos da heresia, montando culturas que adoram os próprios homens que ali habitam há milênios. Também é observado que no inferno existem comércio de órgãos, bem como ferramentas de tortura e, consequentemente, itens mágicos. Ao contrário do que imaginamos, no inferno é citado que existem somente humanos. Porém, com o decorrer do tempo de sua estadia, estes humanos acabaram sofrendo modificações em seus corpos, que foram se moldando de acordo com o ambiente infernal. E assim, o inferno mais se assemelha a um feudo, uma pirâmide que comanda a sociedade de reis até cleros. Pessoas com até 7.000 anos de estadia montaram no inferno impérios inteiros, usando sua vontade sobre os demais. De muros inteiros que demarcam fronteiras entre os impérios, estes seriam os locais mais seguros do inferno. A escravidão e o canibalismo é algo rotineiro, e assim é de extremo cuidado não ser raptado logo de começo no inferno. Até porque você pode passar sua eternidade sendo um escravo de algum império ou de algum espírito dominante. Algumas obras no inferno desafiam a sanidade de seus viajantes. Muitas vezes os fazem cair na loucura sem fim. É citado que no inferno existem oceanos de profundidade infinita, que guardam criaturas que desafiam a sanidade humana. E com isto, até o mero ato de olhar para o abismo dos mares podem confundir até a mente mais sã. A morte é muito comum no inferno. Ao morrer, você renasce em um saco de parto. Alguns têm o azar de nascer em fábricas de carne ou de escravos. A escravidão no inferno é algo insano, e dependendo do local daqueles que os apropria, poderá passar longas jornadas nas mãos de seres bestiais. Humanos que ao longo do tempo se tornaram criaturas horripilantes. A fome no inferno é algo constante, e a única comida disponível é a carne humana. No inferno, existem fábricas enormes para capturar os recém-chegados, ao que é chamado de presente de boas-vindas. No inferno, existem locais de extremo calor, bem como de locais frios, locais estes quase vazios, onde a mácula e a heresia são administradas. Porém, são os lugares mais seguros que as planícies lá fora. Ao contrário do que muitos possam imaginar, no inferno existem tecnologias. A tecnologia ajudou a criar reinos inteiros no mundo infernal. Cada um com a sua cultura, mito, crença e código de conduta. A guerra no inferno é algo constante, desde conflitos pessoais, subjetivos, bem como de batalhas coletivas. Exércitos de bilhões de pessoas guerreiam, disputando o poder, a fim de ter em posse os seus territórios. No inferno, existem grandes embarcações, produzidas com carne humana. Estas caravelas vagueiam pelo oceano insólito infernal, transportando escravos de um reino para o outro, bem como mercadoria. Ao contrário do que muitas pessoas possam imaginar,
No inferno pode-se encontrar maravilhas, tais como gigantescas cidades construídas pelos eternos escravos do Império. Existem lugares lindos, mas não se engane, a ameaça nestes locais são constantes. Enfim, o inferno pode ser um local físico, tal qual um planeta, ou um estado de consciência, bem como uma criação da própria realidade, daqueles que transgridem as leis divinas. Então, pense muito bem antes de agir, até porque o inferno está disponível a todos, sem exceção. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de saber qual a sua opinião sobre mais este intrigante e polêmico assunto. Deixe o seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações, marcando a opção todas, para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão!